contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária era a consulta à população, medida que já é prevista. Um plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Imagina acordar em um Brasil em que o Estado pode oficialmente tirar a sua vida. Um país onde o erro judicial não significa apenas anos de prisão, mas o fim irreversível da tua existência. Nesse exato momento, um deputado federal está propondo uma mudança radical em como o Brasil lida com o crime, trazer de volta a pena de morte. Seja muito bem-vindo ao atual debate mais sangrento da política brasileira. O Brasil não é apenas violento, ele é uma zona de guerra disfarçada de país. Em Fortaleza, mais uma história de violência. A gente fala agora da violência na Barra do Ceará. No fim de semana, um homem de 52 anos foi assassinado a poucos metros da torre de vigilância da Guarda Municipal. E é uma história realmente difícil de contar, de dar nó na garganta. Um menino de 14 anos foi agredido, apedrejado e ainda levou tiros. Seriam 2 tiros e não resistiu. Se você somar todos os homicídios cometidos em um ano na Europa, Estados Unidos, Canadá e Rússia, todos esses somados têm menos homicídios do que o Brasil sozinho. E quando a gente olha para o nosso país, a situação preocupa ainda mais, porque 70% dos homicídios registrados nunca são resolvidos. Na média atual, existe 80% de chance de um criminoso ficar impune pelos seus atos. Uma estimativa geral que considera o volume financeiro movimentado pelo crime organizado em São Paulo calcula a estimativa de que, em média, um criminoso receba 46 mil reais por mês. Enquanto isso, um trabalhador que decide seguir corretamente as leis e as regras da sociedade recebe em média 13 vezes menos esse valor e paga proporcionalmente mais impostos. Essa estimativa vem do levantamento sobre os ganhos de criminosos em assaltos, sequestros, no tráfego, comparados com a renda média dos brasileiros conforme o IBGE. Esse crime perverso transforma o crime em uma carreira mais atrativa que o trabalho honesto. É como se a gente tivesse criado uma espécie de MBA do crime, com uma alta remuneração e um risco muito baixo. Em uma das propostas mais inesperadas do Congresso Nacional, o deputado Kim Kataguiri está propondo que a atual população, a atual sociedade brasileira, seja perguntada. 40 mil homicídios ao ano, 1 milhão de roubos e furtos só de celular no ano passado. Sem uma nova Constituição, a gente vai continuar sendo refém do crime. Se a gente não discutir a sério pena de morte e prisão perpétua, que são duas coisas que hoje, por cláusula pétrea, a nossa Constituição proíbe, a gente vai continuar no estado de guerra civil que a gente vive hoje. E eu digo isso porque saiu há pouco tempo um estudo do pesquisador especialista em economia do crime, Pérez Chiquida, e ele entrevistou mais de 400 criminosos e mais de 80% afirmou que jamais cometeria um crime se houvesse pena de prisão perpétua ou pena de morte. Ou seja, ele quer convocar um plebiscito para que o povo decida se quer, nesse momento, uma nova Constituição. Se aprovado, vai ser eleita uma Assembleia Constituinte com diferentes representantes de diferentes setores e espectros da sociedade. E nesse plebiscito ele quer permitir a votação sobre temas que hoje são meio proibidos, como pena de morte e prisão perpétua. A mensagem dessa proposta é clara. A nossa Constituição de 1988 falhou em proteger vidas e tá deixando a gente à mercê de decisões do Supremo Tribunal Federal, que cada vez mais legisla, ou seja, cria leis, ao invés de apenas interpretar a Constituição, porque a Constituição é aberta, ampla e vaga. A Assembleia Constituinte, lá de 1988, encarregada de criar a nova Constituição que a gente vive hoje, refletiu uma sociedade brasileira totalmente diferente da que a gente vive hoje. Se você for ver as pessoas que estavam envolvidas na Assembleia Constituinte de 88, que elaboraram as leis que regem a nossa vida hoje, você vai ver uma galera que inclusive já foi até condenada. Tinha um monte de sindicalista ali no meio, abrindo muito espaço para movimentos sociais e pouco espaço para empreendedorismo em vários aspectos. Isso é só um dos problemas. Se você quiser um vídeo só sobre os problemas da Constituição de 88, me deixa saber aqui que eu preparo um vídeo só sobre isso. Mas quando a gente fala de algo tão sensível como pena de morte, existem argumentos muito sólidos dos dois lados. Então, para começar, quem é contra a pena de morte? O que essas pessoas argumentam? Primeiro e mais claro, e se você matar a pessoa errada? Isso já aconteceu, inclusive, aqui no Brasil e ganhou muita repercussão no final do século XIX, quando teve o enforcamento de um cara que ficou conhecido como a Fera de Macabu, que ele foi enforcado ali em 1850
1855, finalzinho do século XIX, né, finalzinho do Brasil Império, que ele foi morto, foi executado, a ser enforcado, e depois descobriram que provavelmente ele era inocente. Outro ponto levantado é a pergunta: será que matar criminosos realmente assusta outros criminosos? E aí um argumento que é usado para sustentar isso é o do Canadá, que acabou com a sua pena de morte lá em 1976, um pouco antes da gente, e depois disso os assassinatos diminuíram e não aumentaram sem pena de morte. E aí o que o pessoal argumenta é que quando a pessoa mata, ou ela tá drogada, ou ela tá em pânico, ou ela tá com raiva, momentos que não necessariamente ela tá fazendo uma balança moral de risco e possíveis punições. E um outro argumento clássico é a velha pergunta: como que o Estado pode ensinar que matar é errado matando pessoas? O que filosoficamente seria meio contraditório, né? Tipo um pai batendo no filho enquanto grita, ó, não bata nos outros, porque bater nos outros é errado. Por outro lado, existem argumentos muito sólidos a favor da pena de morte também. Primeiro argumento clássico é a equivalência do ato cometido com a punição, né? Então, quem tira a vida tem que perder a própria vida. Funciona bem como se fosse uma matemática que, inclusive, era defendida por um filósofo famoso, que era o Immanuel Kant, que ele dizia assim: não é por vingança, mas é por uma espécie de equilíbrio natural. Você tirou algo que não pode ser devolvido. Sua vida também não vai poder ser devolvida. Outro ponto que é usado a favor da pena de morte é a pergunta: será mesmo que a pena de morte não assusta ninguém? Porque a quantidade de crimes que não são cometidos porque o criminoso estava com medo de morrer na punição não é contabilizado em nenhuma estatística. E um argumento que inclusive é presente nesse atual debate é: por que não deixa o povo então decidir? Afinal, se a gente vive numa democracia, se a maioria das pessoas quer a pena de morte, não deveria ser possível pelo menos votar nessa questão? Um plebiscito, que seria essa votação com o povo brasileiro, daria voz à nossa sociedade para entender como que a gente quer punir crimes mais graves, já que nós somos os principais afetados dessa criminalidade desenfreada que tem atualmente. Como você pode ver, esse é um debate que passa por questões religiosas, morais, filosóficas, até mesmo lógicas, que são bem sustentadas com argumentos dos dois lados. Mas eu queria saber da tua opinião. Você acha que a gente deve ou não realizar esse plebiscito para descobrir se o Brasil deve ou não ter pena de morte? E eu fiz questão de apresentar os dois argumentos dos dois lados, porque eu sei que você que chegou até aqui tem total capacidade de raciocinar por conta própria. Você escolheria viver em um país controlado por um Estado que tem o poder de tirar a vida dos indivíduos, ou você considera que esse não seja um caminho aceitável para combater algo que tem atrasado tanto a gente como civilização, como sociedade, que é o medo e a insegurança? E sobre a prisão perpétua, você acha que é uma punição justa por ser reversível, ou é injusto que pagadores de impostos que obedecem à lei tenham que trabalhar para sustentar criminosos até o fim de suas vidas? Independente da sua opinião pessoal, uma coisa é certa: a gente precisa rediscutir isso urgentemente. Porque não faz sentido nenhum a gente pagar imposto de país de primeiro mundo para viver em um campo de batalha, um país em guerra, que você tem medo de sair com o celular na rua e se você for assaltado, alguém ainda vai falar assim: a culpa é sua porque você deu mole. Da mesma forma que eu acho que um passo fundamental da gente evoluir como pessoa é revisitar nossas antigas certezas, como país, como civilização, é fundamental que a gente revisite as antigas regras que foram impostas no passado para uma sociedade do passado. Eu não acho que essa seja uma escolha só sobre pena de morte, e sim uma escolha sobre qual país nós queremos ser. Me fala a tua opinião aqui nos comentários, e para receber mais vídeos como esse que te ajudam a se manter sempre bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, não esquece de curtir o vídeo e seguir esse perfil. Tamo junto, até a próxima.